Amém? Irmãos, nós marcamos a ideia de terça-feira para termos estudos. Na verdade é um estudo para poder falar da identidade de celeiro. Muitas pessoas, mesmo pessoas que estão aqui conosco desde o começo, vocês vão entender isso ao decorrer dos estudos, às vezes perguntam as coisas: pastor, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Por exemplo, quantos estão aqui participaram do seminário de honra? Levanta a mão, só para eu ter ideia. Então, o seminário de honra esclareceu muita dúvida, não esclareceu? O que nós esperamos? Esperamos o momento certo para que pudesse tratar daquele assunto. Creio que quem participou entendeu que tem muita coisa ali que não daria para ser falado pela metade. Era necessário começo, meio e fim para poder entender exatamente a questão da honra. E a gente vem esperando por essa oportunidade de apresentar à igreja a nossa visão, a visão de ministério celeiro, a visão que Deus nos deu, a visão pastoral, a visão apostólica. Eu não sei se tem mais alguém aqui, mas a única pessoa na igreja que eu sei que vem da mesma, que tem a mesma raiz que eu tenho, nem é raiz não, tá gente, que a minha raiz é lá batista mesmo, mas que vem de uma igreja apostólica, eu creio que seja eu, né, esse casal maravilhoso aqui na frente, né, Lívia, que vem da igreja apostólica. O Xandão é raiz, né? Fora isso, todos nós aqui somos aprendizes no ministério. Então, para começar o estudo, eu já vou começar dizendo para vocês o seguinte: nossa igreja é uma igreja de visão apostólica, entendeu? Nossa visão é uma visão apostólica. Aí vamos pensar em perguntas. Talvez alguém já pergunta já de cara: a visão apostólica por quê, pastor? Nós vamos responder isso ao decorrer, vai ser mais no próximo estudo, não exatamente hoje, mas só para vocês entenderem o sentido nosso. Primeiro, porque Jesus, ele tinha quem? Quem eram os 12 de Jesus? Eram 12 o quê? 12 apóstolos. Então Jesus, quando começou o ministério dele, primeiro a Bíblia diz que eles eram 12 discípulos, certo? Eles eram 12 discípulos. E eram 12 discípulos que depois passou a ser chamado, conhecido como apóstolos. Então Jesus ensinou o ministério apostólico. Ele veio do céu, venha o teu reino, vamos estudar isso aqui já já, entendeu? E deixou para nós o ministério apostólico. Ele não tinha, Jesus tinha com ele 12 evangelistas, 12 pastores, não, eram 12 apóstolos, porque o apóstolo ia, vocês vão entender a explicação desses detalhes na próxima aula, na próxima terça-feira, quando vamos estar juntos. Quem eram os 12 de Jesus? Às vezes é interessante falar isso. Eu conheço pessoas em igreja que estão há tantos anos na igreja, às vezes, e não sabem quem eram os 12 apóstolos de Jesus. Era Simão, chamado Pedro, não é isso? Esse aí eu tenho certeza que todo mundo lembra dele, né, Rafael? Pedro, ninguém esquece. Simão, chamado Pedro. André, esse André aqui é o André, ele era irmão de Pedro. Tiago, João, que era irmão de Tiago, apóstolo João, também todo mundo lembraria dele com certeza. Filipe era um dos 12. Esse Filipe aqui não é o mesmo Filipe evangelista lá do livro de Atos, quando fala o Filipe, né? Não é o mesmo. Filipe aqui é o Filipe escolhido por Jesus, era um dos 12 apóstolos. Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Tomé, Tiago, Judas, esse Judas aqui também era conhecido como Tadeu, Simão, o Zilote, o cananeu, e Judas Iscariotes. Esse também todo mundo sabe quem é, né? Judas Iscariotes, que é aquele que traiu a Jesus. Então a gente está falando aqui do ministério apostólico, dos 12 de Jesus. Só que para dar assim só um gostinho, por exemplo, e depois que Judas traiu Jesus, ficaram quantos? 11. A visão mudou? Já vou começar fazendo pergunta para vocês. Não, a visão não mudou. Eles se reuniram, não é isso? Para poder escolher outro. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui. Quer um exemplo? Eu creio, não sei se eu estou enganado, não sei se é porque eu particularmente gosto muito de me espelhar no apóstolo Paulo. Dos 12 de Jesus, Paulo está aqui? Mas Paulo não era apóstolo? Era ou não era?
apóstolo Paulo. Então os 12, o ministério apostólico não era só até os 12 de Jesus, porque o apóstolo Paulo veio depois. Diga-se de passagem, os teólogos dizem que ele é o maior intérprete da mente de Jesus. Ele sempre falava com muita propriedade do convívio dele de Jesus. Aliás, foi o único apóstolo que a Bíblia menciona, pelo menos, que subiu até o terceiro céu. E ele não era um desses 12 de Jesus. Posso citar mais. Hoje à tarde, fazendo estudo lá, eu anotei. E Barnabé, homem sábio, valoroso, né? Barnabé aqui é o Barnabé lá da cidade de Chipre, que a Bíblia fala, né? Tiago, irmão de Jesus, também foi conhecido como apóstolo. Silas e Timóteo, quem conhece a Bíblia aqui não lembra de Silas e Timóteo, também era apóstolo. Irmãos, só dei aqui, vou usar uma frase bem popular, só uma palazinha. Então o ministério apostólico não foi só os 12 de Jesus, como muitas igrejas, acho que não é aqui no Brasil, acho que é fora, pregam por aí. O ministério apostólico foi implantado por Jesus. Quem participou do curso de honra que o apóstolo Marcos nos deu no final da semana retrasada, vai se lembrar de algo que eu vou falar aqui agora. O que ele falou na reforma da igreja? O que a igreja católica aconteceu? Houve muitas mudanças, certo? E eles pegaram muitas coisas da Bíblia e falaram, não, isso não vale mais, e foi desfazendo, e mudou isso. Mas o interessante, que vocês vão concordar comigo aqui agora, somos todos cristãos, nós, os católicos, mas os católicos, eles não abandonaram o ministério apostólico. Vocês repararam isso? Eles têm os apóstolos lá onde? Lá em Roma. Eles mantiveram o ministério apostólico. Tanto que a pessoa, para ser papa, ele passa pelo padre, apóstolo, aí vai ao padre, ao papa, na forma deles. Mas eles ainda mantiveram o ministério apostólico. Mas muitas mudanças que aconteceram foi deixando para trás a originalidade da Bíblia, gente. Aquilo que foi escrito lá no grego, no hebraico. Eu estava ontem assistindo uma aula, eu acho que a Angélica até pegou essa parte junto com a gente. É um curso que nós estamos fazendo online, eu e a pastora Mariana. E o apóstolo falava sobre isso, que a língua de Deus é qual? Alguém sabe me dizer? É o hebraico. A língua de Deus é o hebraico. Tanto que Deus se relaciona com o homem, eu quero falar sobre isso hoje. Eu vou fugir um pouquinho do curso, porque eu preciso passear na Bíblia com vocês. E vou deixar claro aqui o seguinte: tudo que vai ser falado aqui, nas terças-feiras, da visão do Ministério Celeiro, a nossa visão, ela é única. Bíblia. Nós cremos na palavra de Deus. E se nós cremos na palavra de Deus, nós não aceitamos nenhum tipo de desvio, nenhuma vírgula fora do lugar, daquilo que é a contextualidade, daquilo que é a visão que o Senhor nos deu como igreja. Deus criou o Ministério Celeiro, Deus entregou essa responsabilidade para nós, e nós vamos manter. Mas uma das ideias principais do Ministério Celeiro é voltar a essa origem, aquilo que Deus determinou na terra, para que possamos alcançar um novo tempo. Amém? E mesmo durante a minha fala, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão, pode fazer pergunta. De repente eu não respondo agora, eu falo alguma coisa, eu respondo depois, entendeu? Para que ninguém tenha dúvida. A ideia é você saber qual é a visão do Ministério Celeiro. Então, qual é a nossa visão principal? Nós somos uma igreja apostólica. Amém? Até aí tudo bem? Vamos, Mateus capítulo 6, a Raeli vai nos ajudar. Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13. Eu coloquei de cabeça aqui, mas eu creio que é isso mesmo. Creio que todos aqui devam até saber de cabeça. Quem falou isso aí, irmãos? Foi Jesus. Jesus estava fazendo o que ali? Ele foi ensinar os discípulos. Mas não, ele não foi ensinar os discípulos, ele estava orando. Jesus estava orando ao Pai nesse momento.
E os discípulos chegaram até Jesus e falaram: Senhor, nos ensina a orar. Agora eu quero fazer vocês pensarem. Vamos para a Bíblia? Deixa aí, Rara, que nós vamos ler. Precisamos de ler isso aí. E nós vamos, provavelmente, nessas quarta-feira, nós vamos nos concentrar ali. Eu garanto para os irmãos que se eu inventar de pregar aqui nessa igreja 3 meses, 6 meses, só essa parte da Bíblia, eu vou ter sermões diferentes todo culto. Só na profundidade que há naquilo ali, de que Jesus quis dizer, do que Jesus transmitiu. É meio que absurdo, ou às vezes a gente fica com preguiça de pensar, você imaginar. Desculpa a expressão, irmão, mas os caras foram escolhidos por quem para ser discípulos e apóstolos? Por quem? Por Jesus. Foi Jesus que escolheu. E a Bíblia diz que Jesus ia para o monte, na intimidade dele com Deus, orava, descia e escolhia a dedo entre a multidão quem ia ser o discípulo dele, quem ia ser o apóstolo dele. Agora pensa comigo, você acha que eles não sabiam orar? Tem essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Até porque eles eram judeus. E o povo judeu é um povo assim extremamente, pensa num povo culto. Num povo que lê muito, num povo que conhece muito, que sabe tudo de oração. Mas só que existia uma diferença aí. Jesus, quando ensinou isso aí, ele não quis fazer como uma reza. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para os irmãos. A minha avó, até meus 7 anos, ela era macumbeira. Minha avó tinha um centro de macumba. Mas interessante, irmãos, ela fazia essa reza. Ela usava isso como reza. E a ideia do Pai Nosso não foi uma reza decoreba, porque eu, na época, se eu não falasse direitinho, Pai Nosso, que estás no céu, ai de mim se errasse, de castigo no caroço de feijão, como é que você não vai fazer a reza? Irmão, você sabe o que é exatamente reza? Já que aqui é para ensinar, eu vou tentar me apegar aos detalhes. A reza é um princípio de repetição, de devoção. O que é devoção? Adoração. Nós aqui rezamos também. Eu não sei vocês, mas eu tenho momentos que eu fico diante de Deus, santo, santo, santo. O serafim diz isso, não é isso? Você começa a orar e você fala glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, isso é uma reza. É um princípio de repetição, de adoração. Então, exatamente o que Jesus estava ensinando ali era algo profundo. Tratava-se da intimidade dele com Deus. Era a intimidade dele com Deus. Jesus faz esta oração falando 3 propriedades de Deus. Vou falar das 3 primeiras, vou tentar falar dessas 3 primeiras hoje. Ele diz, Pai Nosso. O que ele está falando aqui? Que Deus é o quê? Gente, Deus é Pai. Agora Jesus está mostrando para os apóstolos, ensinando para eles que Deus é Pai. Pai Nosso. O nosso está em que? Está onde? Está no singular? O nosso está no plural. Isso significa que Deus é o meu Pai, é o seu Pai. Ele está ensinando que Deus é Pai, Pai Nosso. Infelizmente, irmãos, aí eu começo a ensinar, e eu não tenho como não ser um pouco duro. Tem muitas igrejas por aí, acho que não é aqui no Brasil, vou falar dessa forma, deve ser lá fora, bem longe daqui, que parece que Deus só é pai do pastor da igreja. Parece que só o pastor da igreja consegue contato direto com Deus. E Deus é tio de outro, é primo de um, é primo quarto, quinto, sexto do outro. Deus não é tio de ninguém. Deus é Pai. Deus é Pai. E foi isso que Jesus está ensinando aqui no primeiro momento. É a ligação mais importante de um ser humano. É com o Pai. Talvez eu vá te assustar aqui agora, mas eu vou falar como terapeuta. Os irmãos sabem que eu sou psicanalista por formação. Eu sou terapeuta. E quando estava fazendo o curso nessa área da psicologia, lá a gente aprende que o pai é mais importante do que a mãe. Você sabia disso? E muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar, inclusive com Deus, exatamente porque Deus é Pai. E a pessoa teve problema com o Pai.
E aí ela está bem, ela está bem, ela está bem, daqui a pouco ela está mal, não sabe por quê, porque ela teve problema com o pai. Deus é pai. É a intimidade que Jesus agora está ensinando para os apóstolos. Vamos ler lá a parte da Bíblia? Vocês leem comigo? Por essa razão, venha o teu reino. Amém, vamos parar aí. Vou me apegar ali. Jesus está falando o que ali? Venha o quê? Meu Deus, está falando venha o teu reino, que é onde eu quero me apegar um pouquinho mais hoje aqui. Agora pensa que Jesus está falando, que loucura. Ele está ali falando com Deus lá no céu e fala: Pai, venha o teu reino. Agora eu vou dar um pausa para explicar uma coisa aos irmãos. As aulas tratam-se da identidade celeiro. Muitos irmãos, estou falando muitos que não é um, dois não, são vários mesmo, então eu tenho que tirar essa dúvida. Às vezes pergunta: pastor, por que certas coisas da igreja que são decididas, a gente não participa, não tem uma assembleia para poder votar, para decidir como que vai ser? Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Eu venho de uma igreja batista tradicional, e lá, tudo que vai se fazer, abre-se o livro de ata, entendeu? Estou falando porque eu fui de lá. As meninas ali acho que sabem que eu estou falando também, Sanches também foi. E coloca na assembleia, e a maioria do povo decide o que faz e o que não faz. Só que agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, eu quero levar vocês a pensar junto comigo. Quando Jesus ensinou, venha o teu reino, vamos falar um pouquinho agora do direito constitucional. O céu é o que? Democrático? Como que é o céu? Está ali, ó. Reino. O céu é reino. Venha o teu reino. Meus irmãos, só essa parte aqui dá uma mensagem. Só essa parte, venha o teu reino, dá uma mensagem. Aqui está falando, venha a tua lei, venha a tua soberania, pois eu estou debaixo dela. Nós não estamos debaixo de uma lei? A lei brasileira? A Bíblia também é uma lei. Trata-se da lei espiritual. Trata-se daquilo que o céu nos ensina, que Deus nos ensina. E quando Jesus falou, venha o teu reino, Ele está dizendo que o céu é reino, não é democrático. Não houve uma assembleia lá no céu, aí Deus abre a ata, os anjos decidem o que vai acontecer. Vamos fazer o homem ou não vamos? Como é que vai ser? Não, Deus é rei, Deus decide, Ele é soberano. Nosso Deus é soberano. E nós, igreja, o que é a igreja? A igreja ela é a agência de Deus, aonde? Na terra. Nós aqui nesse momento somos a agência de Deus na terra. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Falei que tratava-se de direito constitucional, né? O consulado americano no Brasil, por exemplo, nós passamos do lado de um lá no Rio de Janeiro agora recente. Está lá, consulado americano. Qual a lei que rege o consulado americano? É a brasileira? Vocês estão com medo de responder? Vocês não tiveram direito constitucional, se deram não? Dentro do consulado americano funciona o STF do Brasil? Ele manda lá? Ele pode ir lá e mudar as coisas? Pode ir lá e mudar a Constituição? Não. Mesmo o consulado americano estando em solo brasileiro, dentro daquele cercado, vou dar um exemplo para vocês. Isso é matéria de direito penal. Se um ladrão estiver fugindo em fuga da polícia e ele entrar, conseguir invadir um consulado, a polícia brasileira não pode pegar ele mais, porque ele não está mais em território brasileiro. Aquele local ali é regido pela lei do país que for o consulado. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer por isso? A igreja, ela é regida por quem? Por Deus. Nós seguimos aqui a lei de Deus. Nós entendemos que a igreja tem um sacerdote, no caso aqui do Ministério Celeiro, eu estou aqui, Deus sabe até quando. Então Deus me traz a visão e eu trago para a igreja. Não é um regime democrático que você vai abrir uma assembleia
e vamos decidir junto o que fazer. Não, não é. Quando Deus dá a orientação, você faz, porque trata-se de reino. Consegui explicar essa parte? Muitas pessoas têm dúvida do porquê disso, então por isso eu faço questão de explicar. Vou pular essa parte, depois eu volto nela outra vez. Santidade, ele vai dizer sobre santidade. Vamos continuar lendo? Passa lá, Raia. Dai-nos hoje o nosso pão. Depois eu falo disso aí. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ah, se fosse verdade, né? Ô Jesus, vamos embora. Nos conduz ao quê? Mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino. Vamos lá. Pode voltar, vamos lá. Exatamente. Rafael, isso é sério. É por isso que nós temos no encontro de cura, encontro de libertação, porque é um negócio, graças a Deus, gente, ó, Deus me fez diferente, eu não tenho problema com isso, mas 99,9% do ser humano tem dificuldade de perdoar, guarda aquilo que passou. E ali, Jesus, na oração dele, em conversa dele com Deus, ele ensina aos discípulos exatamente isso. Pai, me perdoa, mas você, para pedir perdão a Deus, primeiro você tem que fazer o quê? Liberar perdão. Agora eu quero ensinar uma coisa a vocês aqui, gente. Liberar perdão não é do coração, não é do sentimento. Você começa fazendo isso, liberando através da palavra. Vocês estão afinados, glória a Deus. Você tem que declarar: eu libero fulano. Fala o nome da pessoa, vai lá e libera. Declara isso no mundo espiritual. Palavras têm poder. Se houver continuidade, eu pretendo dar um curso para vocês, uma aula, ou nem que eu pego um culto e prego sobre isso aqui, sobre a questão do poder da palavra. Ou seja, perdoar é decisão. Ah, não vou perdoar porque fez isso, está errado. Não, você decide. Você precisa decidir. E esse, na minha opinião, Rafael, é um dos principais motivos que nós estamos cheios de igrejas, mundo afora, doentes. Porque a pessoa chega, senta, louva a Deus, adora e tal, mas ela é doente, ela não consegue perdoar. E aí vai haver essa dificuldade do que Jesus estava ensinando no Pai Nosso. Vai, vamos lá, lê para nós. Vamos. E não irmãos, agora aqui é outra revelação, porque teu é o reino. No reino quem manda? Então, Deus manda, mas no reino quem manda é o rei, certo? Tem alguém que se equipara ao rei? No reino, no reinado? Nós estamos falando aqui no reinado espiritual, ou seja, teu é o reino, e Jesus está falando: livrai-nos do maligno, de Satanás. Meu irmão, quando você entender, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que isso é rema para a vitória da sua vida. Quando você entender, colocar no seu coração, na sua mente, o que Jesus falou nessa oração do Pai Nosso, teu é o reino. Sabe o que significa isso? Satanás não tem poder nenhum na sua vida. Nenhum. Satanás não tem poder de fazer bagunça nenhuma na sua vida. O único problema que Satanás bagunça nossas vidas, eu vou falar nossas, mas está repreendido em nome de Jesus, é quando damos legalidade para ele. A Tati se antecipou ali na fala. Se você dá legalidade, Satanás vai bagunçar, mas ele não tem força. E sabe o que eu vou falar aqui daqui a pouco com você? Eu vou te explicar, vou antecipar aqui agora. Jesus foi e deixou quem? Deixou o Espírito Santo, certo? Que representa Deus. Você tem Deus dentro de você. Você já parou para pensar? Vou falar igual o Kaique falava, cara pálida, que Satanás corre de você porque você tem Deus na sua vida e você fica com medo dele? É o contrário. Não faz sentido.
nós temos poder. Jesus falou: e deixareis recebereis o quê? Poder. Recebereis poder. Ao receber em vossas vidas o quê? O Espírito Santo de Deus. Gente, isso é muito sério. Esses desenhos animados que são feitos aí, não sei o que, e poder, isso tudo vem de cópia do mundo espiritual. Tudo vem de cópia do mundo espiritual. Eu vou pulando aqui. Os irmãos, se tiver alguma dúvida, me fala, porque tudo que eu estou falando aqui, hoje é a primeira aula. Nós estamos fazendo aqui uma introdução para vocês entenderem o conteúdo, para quem sabe, né, a nossa igreja entender, e a próxima terça-feira nós vamos estar com o auditório cheio. Amém? Eu vou pedir a quem está aqui e a quem está nos assistindo em casa depois, que venha para participar do estudo, porque isso é conhecimento. Jesus nos ensinou uma coisa: nós erramos e pecamos, por quê? Por falta de conhecimento. Venha o teu reino. O Antigo Testamento retrata o reino de Deus sobre a terra e sobre o universo. Agora eu vou lá no Antigo Testamento para você entender que isso não foi só uma coisa lá que Jesus falou e que mudou, não. Todo o contexto bíblico vem falando isso. Os Salmos 22 e no Salmo 95, o salmista retrata o Senhor como Rei da terra. Deus é o Rei da terra. Tanto que você vai ler lá o versículo mais conhecido, do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo que nela há. Irmãos, Satanás é um tremendo do imitador e do mentiroso. É isso que ele é. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo de Bíblia para vocês, mais uma vez. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão. Aí a Bíblia vai dizer, sabe o que? Aqui está você, ó, que Satanás fica em volta de você, rugindo como um leão. Entendeu? Ele é um imitador, ele é uma farsa. Ele é uma farsa. Se você participar dessas 4 aulas aqui direitinho e entender, você sai daqui expulsando demônio de qualquer um que passa perto de você. Você vai ver gente mudando. Quando você vai indo, você vai ver que vai ter gente que vai mudar de caminho. E você vai começar a entender no mundo espiritual o que está acontecendo. Porque Satanás vai saber que você sabe. Você é enganado enquanto você não conhece, enquanto você não tem conhecimento. Aí você é enganado. Mas quando você tem conhecimento, ninguém te engana. Não vai ter como te enganar. Você perde o medo. Exato, é isso mesmo. Daniel, o profeta Daniel. Daniel retrata Deus se apropriando da terra e estabelecendo o seu governo. Lá no livro de Daniel. Daniel vai falar isso. Ele retrata Deus dessa forma. Em Êxodo capítulo 7, Moisés canta. Êxodo capítulo 15, ele não é apenas rei da terra, mas de todo o universo. Significa que todos os tipos de legiões de Satanás estão submissa à autoridade, sabe de quem? Sua. Você tem Deus na tua vida. Significa isso. E isso é mais uma das características que nós do Ministério Celeiro não vamos abrir mão do nosso direito. Não vamos abrir mão disso que Deus nos deu. Satanás não tem o direito de bagunçar com a vida de ninguém, porque nós conhecemos. Vou dar um exemplo simples para você. Nós sentamos numa, eu nem sei como é que eu chamo aquilo lá, numa pizzaria, numa loja para poder comer, lá em Balneário Camboriú, e fomos enganados pelo garçom. Ele nos enganou, falou uma coisa e quando chegou a porção foi outra. O irmão Wallace, militar, já ficou nervoso. Como assim? Não foi isso que falou? Vocês tinham que ver o sargento nervoso, gente. Foi até engraçado. O cara falou isso, manda um monte de que isso aqui é um pintinho? O que é isso aqui? Foi a conversa da viagem aquilo, vocês não têm noção.
Eu fui lá conversar com a dona. Quando eu falei com a dona, olha, eu e minha esposa somos da área jurídica e nós temos conhecimento jurídico de causa. Na hora que ela entendeu que tinha advogado na mesa, ela entendeu que, opa, eles conhecem lei. E eu falei com ela, nós não vamos deixar de pagar a senhora. Poderíamos, porque o Código de Defesa do Consumidor nos dá o direito tal, no artigo 7º. Quem tem conhecimento não é enrolado. Eu falei, eu só quero que a senhora nos dê um desconto X. E ela deu o desconto, para ser justo para todo mundo. Mas a pessoa só faz isso e só fala isso se ela tiver o quê? Só se tiver conhecimento. O que falta na igreja, o que falta no crente, desculpa a sinceridade, gente, é isso aqui, ó. Conhecimento bíblico. É conhecer a Bíblia. Quero falar mais uma coisa com vocês. Isso aqui, celular. Qualquer lugar que você estiver, você tem na internet, você tem a Bíblia na sua mão também. É uma decisão sua, se você quer conhecer a Bíblia ou não. Você passa horas no Facebook, no Instagram, não sei o quê, mas você não para aqui. Se você tem dificuldade de ler, gente, vou ensinar uma coisa para vocês aqui agora, ó. Vou fazer de conta que vocês não sabem, tá? Eu vou ensinar, vai ser legal ensinar vocês. Se você pegar, de verdade, você pode estar ocupado do jeito que for, você pode estar fazendo comida, coloca um fone, esse aqui é um carregador, gente, errei. Coloca um fone no ouvido, digita aqui, ó, Bíblia em áudio. Você vai ouvir os capítulos da Bíblia. Você ouve 3, 5, 10 capítulos assim, ó, sem perceber, enquanto você faz o almoço. E uma coisa que eu quero, por determinação de Deus, é uma igreja que conheça a Bíblia. Eu não quero ter no Ministério Celeiro pessoas que qualquer um que sobe aqui e vai pregar, você diz amém a tudo que ele falou. Nós precisamos conhecer Bíblia, precisamos conhecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela está aqui, ó, na Bíblia. E o Ministério Celeiro não vai fugir da Bíblia, não vai. Eu, pastora Mariana, a diretoria dessa igreja, nós não vamos aceitar pecado na igreja. O que Jesus tratou nessa oração do Pai Nosso é muito profundo. Os católicos estão extremamente certos quando eles oram isso todos os dias, mas não é simplesmente rezar. Você entende o que eu estou falando? É buscar a certeza, o conhecimento do que Jesus está ensinando ali aos discípulos, do que a Bíblia diz. Jesus está tratando aqui, irmãos, de um reinado espiritual. A glória é uma propriedade exclusiva de Deus. Eu vou repetir para os irmãos: a glória é uma propriedade exclusiva de Deus. Tanto que lá em Isaías 40, Deus mesmo declara: eu sou o Senhor. Amém? Você entende isso? Deus falando: eu sou o Senhor. A mensagem do reino é o ponto principal. Aqui João Batista pregava: arrependei-vos, pois é chegado o quê? João Batista pregava: é chegado o quê? O reino de Deus. Lembra da voz de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A igreja é reino. A igreja representa o céu na terra, e você representa a presença de Deus. Eu preguei aqui na última vez, quantos lembram? O homem foi feito para quê? Para? Ninguém lembra? Meu Deus, com mal de mensagem. Para governar. Eu preguei isso aqui. O homem foi feito para governar. Deus deu essa autoridade a mim e a você, a cada um de nós, governar. Essa é a maior
atribuição para o homem. Lucas 17, verso 20 a 22, alguém pergunta a Jesus sobre o reino. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Irmãos, isso é profundo demais. Olha a resposta de Jesus. O que é o teu reino, Senhor? Tenta imaginar Jesus respondendo isso para você. A sua responsabilidade, ele falar: o meu reino está dentro de você. Irmãos, lá em Camboriú, alguém perguntou para nós bem assim: vocês são da onde? Aí eu falei: do céu. Aí o rapaz: da onde? Foi o cara do Uber, o motorista do Uber. Eu falei: do céu. Mas nós estamos morando lá em Vila Velha, Espírito Santo. Essa é nossa origem. Nós somos do céu. Nós temos a origem de Deus. Mas Satanás faz questão sempre de enganar, de contar mentira, de colocar coisas erradas na cabeça das pessoas, doutrinas. Uma das coisas que mata o evangelho, que mata a igreja, são as doutrinas, são as religiosidades. Religiosidades impostas, mentirosas, vinda do inferno. Satanás implanta pessoas dentro da igreja. Tem gente que o diabo não quer que ele saia da igreja, porque aqui ele é útil ao inferno. Infelizmente, aqui não, em outros lugares. Porque vem com religiosidade, vem com doutrinas. Não deixo de abrir um parênteses e falar que religiosidade e doutrina não é isentar ninguém do que é a palavra de Deus, que muita gente está falando de religiosidade para poder querer acobertar pecado, para poder acobertar coisas erradas. Eu ouvi uma frase de um pastor recentemente, eu não lembro quem foi, que ele falou: eu tenho saudade às vezes, em certas situações, ele falou, da religiosidade, porque estão usando a palavra religiosidade para poder acobertar pecado. Não é isso que eu estou falando. Porque se alguém se esconde aqui na igreja, pode ter certeza de uma coisa: está escondido de mim, da pastora da Mariana e da nossa liderança, porque eu creio que a nossa liderança não vai ficar calada sabendo que tem algo errado sem nos falar. Nós estamos alinhados, mas não está escondendo de Deus, correto? Não está correndo de Deus. Vai se ver com Deus depois, vai se dar mal. A igreja tem que entender, irmãos, que o reino de Deus, ele não tem fronteiras. Não tem fronteiras o reino de Deus. Mateus, quando fala do Pai Nosso, quando eu estava meditando nisso hoje à tarde, eu pensei: meu Deus, que profundidade tem isso? Que profundidade tem? Eu acho que a Bíblia podia se resumir ela toda só nesse ensinamento de Jesus. O reino, sabe o que é o reino? O reino é lugar da presença de Deus. Amém? Porque se o reino pertence a Deus, é lugar da presença de Deus, é lugar de atributo das leis, dos ensinamentos do Senhor para nossas vidas. Êxodo 33, Deus fala a Moisés: eu não irei contigo conduzir este povo, vou mandar um anjo. Sabe o que aconteceu aqui? O povo queria ver a Deus, que só Moisés via, o povo queria ver a Deus. Mas e agora? Aí Deus fala: Moisés, avisa o povo que eu quero vê-los, eu quero falar com eles. Aí agora o povo vai caminhando em direção à beira do monte. Quando o povo está se aproximando do monte, o monte começa a tremer, dá um terremoto. E o povo faz o quê? O povo faz o quê? Fica com medo. O povo fica com medo. O povo diria lá na favela onde eu fui criado: vaza. Na cidade de Angélica: pega o beco, meu filho, vai embora. Pica a mula.
mas não fica não. O medo de Deus se apresenta como um terremoto. Ninguém fica, ninguém quer ver Deus. Ninguém quer estar com a presença de Deus. Vai lá, Moisés, o que Deus te falar, para nós está bom. Sabe o que eu vejo isso? Vou voltar aqui atrás um pouquinho, você vai se lembrar que eu acabei de falar. É a igreja que não quer ler Bíblia, que não quer participar de um ensinamento desse, e tudo que pregam aqui dizem amém. Tudo. Por falta de quê? Irmãos, me desculpe a seriedade, nós vivemos isso aqui, ó, dentro do celeiro, aqui, não sei se Karina e Rafael vai se lembrar disso. Uma pessoa veio e começou a pregar, e começou a ministrar um monte de coisa, que não vai de encontro à palavra de Deus, e eu fiquei sentado ali, ouvindo aquele monte de coisa errada. Ele falou isso, mas não é exatamente isso. Não é isso. Eu ia lá na Bíblia conferir, eu começava a lembrar. Eu falei, não é. Por que que eu identifiquei que tudo que ele estava falando estava errado? O conhecimento, irmãos. Não estou dizendo aqui que eu sou extremamente conhecedor, não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E para melhorar, ou melhor, não, para piorar, entregou um monte de profetada para a gente, um monte de coisa errada, que não fazia sentido, que me deu um maior problema, vocês não têm noção. Profetadas do inferno. Eu fiquei 2 semanas com problema por causa daquelas profetadas dele, e eu não podia bater de frente, porque se eu batesse de frente de vez, eu teria problemas. Eu tive que ir com calma, pedindo a Deus sabedoria. Sabe por quê? Você tem que aprender isso. A coisa certa, a coisa é certa, mas se ela for feita na hora errada, acontece o quê? Dá errado. É por isso que o certo é difícil, porque o certo ele tem que ser certo na hora errada, na hora certa, do jeito certo e no lugar certo ainda. Pensa que negócio, porque senão ele pode ser mal entendido. Nós vivemos isso aqui. Por isso hoje, após esse episódio que aconteceu lá no passado, nós temos mais critério quando nós colocamos alguém para poder ministrar aqui. Nós temos que saber quem está falando. Nós ficamos 1 semana fora. Eu ficaria 1 ano com a igreja na mão de Karina e Rafael. Nós sabemos quem são eles. É isso. O nosso sonho para a igreja, para o ministério de celeiro, é que vocês conheçam a Bíblia, que vocês não vão dizer amém para tudo que o povo fala, que quem vem aqui na frente fala, porque aquele povo não quis ouvir a Deus. Aquele povo vai lá e fala com Moisés: Moisés, fala você com Deus e você fala com nós. Posso ser sincero? Eu sei que alguns aqui vão concordar com muito. Não mudou muita coisa não. Mudou, Denise? Fala a verdade. As pessoas vêm, sentam aqui, ouvem, mas não busca conhecimento, não busca conferir. Será que esse pastor está falando a verdade? Será que ele tem conhecimento de Bíblia? Será que isso está respaldado na palavra de Deus? Irmãos, a maior profecia foi entregue, está aqui, ó. E toda profecia que você receber, primeiro crivo que ela tem que passar, se ela está de encontro à palavra de Deus. Sabe, eu tenho muito cuidado com esse negócio de quem chega para você e fala: eis que te digo, e não sei o que, que aquele xalamacai, que não sei o que, não sei o que. Não dá, irmãos. Nem na Bahia, né, Nanda? Fala a verdade. Sabe, Nanda, aquele xalamacai, lembra? Não sei o que. Calma, irmãos. Aí eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte: julgue a profecia, diz a Bíblia, e não profeta. Julgue a profecia e não profeta. Nós temos muito cuidado com isso, muito. Rafael, Karina fizeram comigo um curso e Angélica, né? Fizemos junto um curso de profetas. A pastora Mariana está fazendo um curso, e eu estou fazendo de novo o curso junto com ela para acompanhá-la. E já nós vamos estabelecer aqui no Ministério Celeiro o Ministério Profético, porque há necessidade. Aonde não há profecia, o que, Karina?
o povo se corrompe. Pô, coisa boa ter uma ovelha assim, né? Se fosse antigamente lá na escolinha, queria ter um aluno assim. Né? Então, olha gente, agora essa parte aqui da Bíblia, de verdade, é uma das coisas que, biblicamente falando, que mais me faz eu me apaixonar pela liderança de Moisés. Por quem é Moisés? Porque Deus fala, eu não vou contigo. Deus fala a Moisés, eu não irei contigo conduzir este povo, vou mandar o meu anjo, vou mandar um anjo forte, em alguns significados do hebraico. Em outras traduções diz, vou te mandar um anjo de poder, mas eu não vou andar no meio desse povo, Moisés. Irmãos, sabe o que Moisés fez? Se a tua presença não for com a gente, eu não saio daqui. Pensa na coragem de Moisés, falar isso com Deus: Senhor, se a tua presença não for, eu não saio daqui. É o cara, não é sério? Ousado. Aí ele fala: Senhor, só a tua presença me garante, só a tua presença me dá força, me dá a certeza que eu irei vencer. Eu não quero um anjo não, e eu não vou sair daqui sem tua presença. Aí o que Deus diz? Então tá, Moisés. Em alguns significados vai dizer: bendita é a tua fé, a minha presença estará contigo. Que glória, né? Que bênção, né? Quem gosta de falar aqui sempre aqui no altar que o mais importante é a presença de Deus é Diego, né? Não está aqui, né? Mas é verdade, você pode perder tudo, mas a presença de Deus não. A presença de Deus não. Isso eu aprendi com Moisés, e é muito lindo quando ele faz isso, porque ele é um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder, ele sofre pelos seus liderados, ele toma partida. De uns tempos para cá eu comecei a não dormir direito, eu comecei a sentir dor de cabeça, o que está acontecendo comigo? Estou ficando velho mesmo? Comecei a orar a Deus. Tem dia que eu sinto tristeza. Meu Deus, o que eu senti tristeza? Para! Nem quando eu vivia lá no lixão de São Pedro eu era triste, eu não sentia tristeza. E tem dia que eu sinto tristeza, tem dia que eu sinto angústia, tem dia que eu sinto sintomas às vezes de uma depressão, de uma coisa esquisita. O Espírito Santo de Deus me falou, sabe o que é isso? É a igreja. Eu sinto que a igreja sente, vai passar por mim também, e Deus traz isso até mim. Por isso as madrugadas eu estou sempre de joelho orando por alguém aqui, ou por algumas pessoas. Isso é necessário na vida pastoral, isso é necessário na igreja, é necessário no ministério. Nanda que sabe, né? Que imagina, né? Oh, Jesus. Gente, mais um exemplo eu vou dar aqui. Vou pular uns outros aqui, porque eu estou preocupado com o tempo. Estou demorando bastante. Mais um exemplo. Em 1 Reis 19, é isso mesmo. Eu não estou lendo lá para a gente ganhar tempo, tá? Mas se vocês quiserem depois eu passo para cada um, ou eu bato uma foto aqui e mando para vocês, para quem quiser conferir. Entende uma coisa que eu estou falando? Não é porque eu, pastor Charles, estou aqui, você tem que acreditar em tudo, não. Você precisa ir na Bíblia, você precisa de conferir. Isso que eu quero ensinar para cada um de vocês. Desculpa a expressão, vamos parar de ouvir asneira, vamos parar de ouvir teatro, vamos ouvir a voz de Deus. Amém? Elias está fugindo de Jezabel. Lembra da parte de Elias fugir de Jezabel? E isso foi depois que ele causa um grande avivamento. Gente, eu acho muito interessante essa história, porque Elias vai lá, mata 400 profetas de Baal, o cara forte, o cara representando Deus de uma forma tranquila, mas quando se tratou de uma mulher, ele correu. Elias correu. Elias foge da presença, porque Jezabel falou: eu vou te matar, e ele acreditou naquilo e correu de Jezabel. E ele vai parar onde? Na caverna. Ele vai parar na caverna. Irmãos, Elias sabia quem ele era?
Sabia, não sabia? Ele sabia o poder que ele tinha, ele havia acabado de passar por uma experiência tremenda, ele sabia, mas ele renunciou aquilo tudo por medo de Jezabel, foi parar numa caverna. Sabe por que você às vezes está na caverna? Porque você não está olhando pelo que você tem, aquela autoridade que Deus te dá. Você tem que pegar isso. Isso é profético para a sua vida em todos os níveis, em todos os sentidos. E quando Elias estava na caverna, interessante é o seguinte: Elias ouviu um terremoto. Vou pegar aqui rapidinho nesse texto da Bíblia. Aquele terremoto começou a tudo tremer. Elias ouve o terremoto. Aí você lembra lá de Moisés? O terremoto representa o quê? A presença de quem? De Deus, gente. Elias ficou todo feliz. Oba, o terremoto é Deus. Ele saiu da caverna para encontrar com Deus, porque ele ouviu o terremoto, é Deus. E o que aconteceu? Quem sabe? Não era Deus. O terremoto não era Deus. O barulho não era Deus. O tremedeira não era Deus. Ele voltou frustrado para dentro da caverna. Tenta entender e se colocar no lugar dele. Que decepção nesse momento. Só que de repente, a Bíblia não fala, de repente é uma frase minha, a Bíblia não diz que é de repente, não diz quantos dias foram, não diz o tempo que isso se levou, mas começa uma chuva de granizo muito forte, e tudo estava sendo destruído, e Elias falou: agora é Deus. Começou algo assim, impactante, ficou todo mundo parado. O que é isso? O Elias: é Deus. Aí Elias sai da caverna, vai lá, é Deus. Era Deus? Também não era Deus. Naquela situação também não era Deus. Era poder, era barulho. Quem aqui se lembra de alguma chuva de granizo? Eu já passei por uns anos atrás. É um negócio assustador, não é? É um negócio que te paralisa. Você não tem o que questionar. É barulho, é poder, mas não era Deus. Elias é acostumado com Deus. Elias era um homem acostumado com fogo. Ele dizia: mostra para este povo que tu és rei em Israel, e que eu sou homem teu, ó Deus. Desça fogo. E descia fogo. Pensa no poder desse homem. Aí sabe o que acontece? Começa um incêndio. Começou um incêndio lá. Acredito eu que não foi Bolsonaro que causou incêndio lá, como diz que ele tem causado na floresta por aí. E quando está aquele incêndio, Elias lembrou do poder de Deus que descia como fogo. Opa, ele é fogo consumidor, ele vai descer. E era Deus? Não era Deus, irmãos. Não era Deus também. Irmão, terremoto não era Deus. A saraiva, chuva de granizo, não era Deus. O fogo não era Deus. E de repente vem uma voz suave, para Elias, e diz: Elias, o que tu fazes aqui? Era Deus. Irmãos, a presença de Deus é muito mais importante do que barulho, do que fogo, do que poder. Não estou aqui negando que sou um pastor de uma igreja pentecostal, não. Eu estou te ensinando que nada supera a presença de Deus. Nada. É meio estranho o que eu vou te falar aqui agora, mas eu vou deixar solto e mais à frente eu te ensino sobre isso. Sabe por quê? Porque no meio de barulhos, no meio do trovão, do terremoto, no meio do fogo, pode Satanás também se passar por Deus, mas Deus pode não estar ali.
Mas aonde a presença de Deus está, há poder verdadeiramente. E o que nós precisamos de ter é a presença de Deus conosco, por onde andamos, seja onde for. É isso que eu quero ensinar para os irmãos. É isso que é o ministério celeiro. Esse é o objetivo desta igreja. É te ensinar a viver verdadeiramente na presença de Deus. Irmãos, o reteté, falar em línguas estranhas, o dons, isso é consequência da presença de Deus. Mas o que está acontecendo hoje é o contrário, Tati. As pessoas estão buscando profetas, estão indo atrás de profeta. Elas estão buscando pregadores que viram cambalhota no altar. Teatro, desculpa, vai fazer teatro lá na Rede Globo, nem gosta da Globo. Mas no altar não, aqui é lugar da presença de Deus. A sua vida é lugar da presença de Deus. Isso é identidade celeiro. É isso que eu quero que você compreenda. Porque o dia que alguém falar com você, que o pastor está acobertando o quê? Manda vir cá que eu vou botar a mão na cabeça dele e você vai ver o que vai aparecer. Porque usam até o nome do pastor, usam o nome da pastora. Nós não vamos acobertar pecado, nós não somos a favor de pecado, nós somos reino, pertencemos a Deus e temos que viver na presença de Deus. Amém? Isso não pode ter exceção. Se tiver exceção, não tem Deus. Deus não pode estar no meio de um lugar que tenha diferença, que tenha exceção disso. E infelizmente nos dias de hoje está cheio por aí afora de pessoas que vão buscar o Deus do milagre, que vão buscar o trovão, que vão buscar, mas e a presença de Deus? Vocês sabiam que milagres também são senhas? Sabe qual é a principal senha de você expulsar Satanás, expulsar alguém com endemoniado? Quem pode falar comigo aí, para mim? É o nome de Jesus Cristo. Se você tem sua vida no altar e você fala, sai em nome de Jesus, acabou, meu irmão, vai sair. Você não tem que ter medo. Essa é a senha para expulsar eles. Agora o que eu quero te ensinar é o seguinte: esse é o código, só que existe outros códigos para as outras coisas, para outras e outras e outras coisas. Aí, não sei, me permita usar teu nome aqui, mas a gente sabe, eu estou falando a gente porque eu fui criado dentro de um centro de macumba até os 7 anos de idade. A gente sabe que lá no terreiro também existe códigos. E sabe o que acontece? Você vive em Vila Velha há quantos anos? Você vive há quantos anos? Satanás morou no céu, irmãos. Ele conhece os códigos, ele conhece o caminho, ele sabe o que fazer, e é por isso que ele traz ilusionismo, por isso que ele traz a ilusão, por isso que ele traz a mentira, e muitos são enganados. O que nós do Ministério Celeiro queremos, e eu vou repetir isso muito aqui, é que você conheça a Bíblia, que você conheça a palavra de Deus. Eu falei aqui que nós somos uma igreja o quê? Apostólica, porque Jesus estabeleceu esse ministério, certo? Jesus estabeleceu os ministérios. São quantos, Karina? Quantos, pastor Mariana? Nós vamos estar falando no próxima terça-feira, nós vamos estar falando sobre os 5 ministérios e explicando detalhadamente cada um e qual é a sua função. Porque nós cremos assim. Quando você vê lá no lugar, venha o teu reino, fala de soberania. É outra palavra. Alguém aqui pode falar para mim o que significa soberania? A vontade de Deus é soberana. Está acima a soberania. Soberania quer dizer que Deus é soberano.
Lembra? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu vou clamar o apóstolo Paulo de novo. No reino o que importa é a vontade do rei. E aí tem uma parte da Bíblia que eu sempre estou repetindo ela. Coloca para mim, fazendo um favor. É Lucas 9, 23. Viu? Amém. E não existe mesmo ninguém superior a Deus. Não existe. O que Jesus falou? Se alguém o quê? Quiser. Deixa eu parar aqui. Jesus está falando todos são obrigados? Ó, você é obrigado, você tem que vir, você não tem escolha. Está dizendo o quê? Se alguém quiser. Olha o livre-arbítrio aí aprontado. Se alguém quiser acompanhar-me ou vir até mim, negue-se o quê? Meu Deus. Você consegue entender isso? Será que poderia 3 pessoas me dar um exemplo do que é negar-se a si mesmo? Fala, Rafael. Renunciar suas vontades. Fazer a vontade de Deus. Pastor Mariano? Viu aí, ó? Pastora Mariana queria estar lá em Balneário Camboriú ainda. É isso, soberania. Olha o que Jesus falou, negue-se a si mesmo. Aí interessante que ele ainda completa: tome uma vez por ano. Está escrito isso ali? Tome em vez de quando? Tome diariamente. Gente, pensa o que é isso. Diariamente a sua cruz e siga-me. Isso é soberania, é você rejeitar o seu eu, é você rejeitar o seu querer e você entender que a soberania é de Jesus. A igreja Ministério Celeiro tem como soberania Deus, tem como soberania Jesus, e nós aqui seguimos a vontade dele, não é a minha, não é doutrina, não é religiosidade, é a soberania de Deus. Você entende isso? Amém. Olha o que ele diz. Olha o que Deus diz para Israel no deserto: vocês vão andar debaixo da minha nuvem. Isso é um exemplo de soberania. Quando a nuvem estiver baixa, vocês ficam. Se a nuvem parar, vocês não andam, vocês ficam parados até que ela se mova. Deus está ali estabelecendo aquele povo de Israel no deserto, a soberania dele. Foi o melhor exemplo que eu usei. Ou seja, hoje o que nós devemos fazer? Nós devemos andar também dessa forma. Se Deus mandou ir, vamos, irmãos. Vamos andar na vontade dele, na soberania do Senhor. Em 2 Samuel 5, verso 18 a seguir: sabendo os filisteus que Davi havia sido pela 3ª vez reconhecido como rei, foram para prendê-lo. Eu já preguei isso aqui na igreja, agora que eu lembrei. Já preguei sobre isso aqui na igreja. Eu notei e não tinha lembrado que tinha pregado, lembrei agora. Davi foi reconhecido pela 3ª vez como rei. Aí sabe o que aconteceu? Os filisteus agora falam: nós vamos matar Davi. Reúne-se o exército inteiro para poder prendê-lo. E a Bíblia diz que Davi desceu da fortaleza para falar com Deus. Irmãos, para falar com Deus não é quando a gente sobe, é quando a gente desce. O segredo da vitória não está em você estar aqui, ser famosinho, você está cantando, você está louvando, você está pregando. O segredo da vitória, o segredo que o Ministério Celeiro quer ensinar ao Brasil, ao mundo, é você estar assim, ó, de joelho na presença de Deus, porque é quando você desce que você sobe. E Davi ensinou isso para a gente. Ele era rei, gente. O posicionamento do rei ali era para ele subir. Ele desceu para falar com Deus. Ele desceu para poder buscar a Deus.
para poder entender qual era a soberania dele. E deixo frisado aqui, uma das características do ministério celeiro vai ser sempre descermos na presença de Deus. Aqui reina a vontade do Senhor, reina a vontade de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Essa parte dos filisteus atrás de Davi é muito interessante, porque Davi estava acostumado a matar filisteu a vida inteira. Ele era guerreiro nato, ele era bom de espada, ele fazia isso com facilidade. Mas agora Davi vai lá e pergunta a Deus. Na segunda vez que veio todo o exército, Davi desce e chora. Aí Davi agora desceu, chorou diante de Deus e pergunta a Deus: devo ir contra os filisteus? Como vou? Sabe o que Deus disse para Davi nesse momento? Vai que eu estou contigo, você vai matar? Não. Deus falou bem assim com Davi: Davi, não vá, foge. Davi, sai daí. Pensa a posição do homem que agora é rei, a vida inteira acostumado a matar filisteus. Ele tem um exército que obedece ele. E agora Davi chega e fala com o seu exército, com o seu comando: Deus me deu um direcionamento, nós não vamos enfrentar, nós vamos fugir. Sabe o que é isso? É estar debaixo de quê? Da soberania de Deus. Meu irmão, seja o que for, você pode estar acostumado a fazer, a ganhar, a enfrentar. Se Deus mandar fugir, foge. Faz a vontade de Deus. E o interessante é que a Bíblia não fala quanto tempo foi que Davi fugiu, que o exército ficou acanhado. Irmãos, tenta se colocar no lugar daquele rei, um general, um lutador igual era Davi. Agora deve ter chamado, deve estar gagá, está com medinho, não vai enfrentar os filisteus. Pensa a dificuldade que ele enfrentou para estar ali debaixo da obediência de Deus. Mas sabe o que Deus disse para ele? Vá para dentro das florestas e fique atrás das árvores. E Deus diz: vou mexer a capa das árvores, fica atento. Eu gosto dessa parte aqui, Deus falando, fica o quê? Fica atento, meu irmão, porque o momento da sua vitória é Deus que vai dizer para você. O momento de você não deixar passar a oportunidade é Deus que vai dizer. E Deus deu uma instrução a Davi: será um barulho como de um grande exército. Quando isto acontecer, pode ir, que eu vou te dar a vitória. E Davi ficou ali, esperando. E de repente as árvores começaram a tremer, a bater, a fazer aquele barulho. E Davi foi. E sabe o que aconteceu? Todos os filisteus morreram. Eu não conheço e desafio a qualquer teólogo a me mostrar na Bíblia quando foi que Davi voltou a brigar com o filisteu. Porque quando Deus vai com você, o problema não volta mais. Quando você está debaixo da obediência do Senhor, isso não acontece de novo. O que eu estou falando aqui são exemplos de você estar debaixo da soberania de Deus. Nós do Ministério Celeiro, a nossa identidade é estar debaixo da soberania do Mestre, é estar debaixo da soberania de Deus. Isso faz parte da nossa identidade. Irmãos, é triste, mas o que destruiu o ministério de Saul, e eu preciso tocar nessa parte aqui, foi Saul ter se preocupado sempre em agradar o povo. Não sei quantos aqui já estudaram a história de Saul, mas Saul tinha uma preocupação grande de agradar o povo. E sabe qual é a realidade? Deus não nos levanta para poder agradar pessoas, para agradar o povo. Vocês conseguem entender isso? Se não consegue, tem que entender assim mesmo. É difícil. Deus nos levanta para agradar a Ele, pois Ele que é soberano, e dele é o reino.
A igreja Ministério Celeiro é dele. Foi ele que instituiu. Tudo aqui, cadeira, isso, esse local, nós pertencemos a Deus. É dele, é na soberania do Senhor. E infelizmente, nós temos como exemplo essa história de Saul. Lá no versículo vai falar, vou lembrar os irmãos de novo: venha o teu reino. A outra parte que fala isso quer dizer de dependência. O pão nosso de cada dia fala de dependência de Deus. É Deus quem nos sustenta. Poderia agora ir lá para Salmos e falar: e os pássaros? Não é Deus que sustenta? É confiar, é viver realmente na dependência de Deus. Pastora Mariana que o diga, como ela tem trabalho comigo. Entendeu? É sabermos que Deus vai prover para nós. Uma parte que eu fiquei hoje meditando muito sobre isso. Olha que lindo você entender. Vamos falar de Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é bonitinho, né? Mas ele estava lá no deserto. Já pensou? Tirar a sandália dos pés? Fica lá naquela areia quente, queimando. Se põe no lugar dele. Então, meus irmãos, tirar a sandália dos pés não é fácil, mas a soberania é de Deus, e nós temos que segui-lo. E como eu estou falando, isso aqui hoje é uma introdução de estudos, ensinamentos, que nós queremos passar para vocês da nossa visão ministerial, do que é uma igreja apostólica, porque batizamos e depois discipulamos, que Jesus ensinou assim: ide e fazei discípulos. Aonde que está na palavra de Deus? Eles iam, a pessoa se convertiam, eles faziam uma escola bíblica dominical, depois faziam um concílio na igreja para ver se aprovava o batismo do irmão ou não, depois o cara respondia a pergunta, depois ia para a assembleia para poder ver se a igreja aprova ou não o batismo do cara. Isso é Bíblia, irmão? Não é sério? Não é? Por isso que nós batizamos e depois consolidamos, porque Jesus ensinou assim. Mas nós vamos ensinar detalhadamente, dando todas as referências bíblicas para todos vocês. Eu vou ser repetitivo em algumas coisas com vocês, vou ser chato, mas por quê? Eu quero que você aprenda a conhecer a Bíblia, a estudar a Bíblia, a não acreditar em todo mundo que vem aqui e fala. Eu me lembro de alguns pregadores que teve aqui. Foi um só não, foi alguns. Pastora Raquel que fazia uma cara bem legal depois. Pastor. Não é? A gente vai aprendendo. Então, a nossa identidade, acima de qualquer coisa, é estar debaixo da soberania de Deus. Jacó. Dá mais um exemplo para vocês. Jacó estava acostumado a dar um jeito em tudo. Pensa num camarada inteligente, desprendido, que resolvia as coisas dele. Irmãos, e agora Jacó está lutando com quem? Lá no vale de Jaboque, com um anjo, né? Mas a Bíblia fala que era um homem. Jacó encontrou um homem, e ele estava indo encontrar com um exército que ele achava que ia matar ele. Ele: opa, eu sou bom de briga, encontrar com um só é fácil. E Jacó partiu para cima do anjo. Partiu para cima. Sabe o que aconteceu? A lição que eu quero ensinar para você aqui agora é que a Bíblia diz que o anjo fez o que com Jacó? Deu um golpe nele? Foi isso? Não. Tocou. E agora que tocou, ele perdeu o equilíbrio, ele não tem como mais agredi-lo. Ele vai fazer o que? Ele vai agarrar o anjo. Tem muitas pessoas que Deus tem que desestabilizar elas, para elas poderem aprender a se apegar a Deus. Foi só nesse momento que ele entendeu aquilo. Irmãos, eu levei um susto aqui agora com o tempo já que eu estou falando. Jesus, o pastor gosta de falar, né? Eu falo que eu vou falar pouco.
Eu ia falar uma parte aqui para você parar de murmurar. Eu vou pular essa parte, que essa parte eu preciso de mais tempo do que a Bíblia fala sobre murmuração. Venha o teu reino, perdoe os meus pecados como perdoa o próximo. Já falamos nisso. Complicado, né? Deus quer liberar sua alma num lugar de intimidade. Irmãos, a minha avó dizia que amizade, você quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal junto dela. Aí com o tempo você vai conhecer. E você, para conhecer a Deus, você precisa de ter tempo com Deus. Você precisa de ter intimidade com Deus. Você precisa de ler a Bíblia. Por favor, pega essa dica que eu estou dando a você. Você não tem tempo de ler, você não pode parar. Quantos aqui fazem comida? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu faço comida lá em casa. Gente, você está fazendo comida? Coloca um fone no ouvido. Vai lá ouvir os salmos. Quando você terminar de fazer comida, você vai falar: meu Deus, eu ouvi 10 versículos da Bíblia, 10 capítulos, 5, 3. Você vai adquirir conhecimento. Quando eu falar aqui Jacó, você vai lembrar de toda a história de Jacó. Esse é nosso interesse, é te dar mecanismo, te dar caminhos para que você conheça a palavra de Deus. Amém? Tá bom por hoje? Vamos colocar de pé. Na próxima terça-feira nós vamos dar continuidade, vamos estar falando sobre os 5 ministérios. Muito importante sua presença. Espero que você tenha gostado dessa palavra de hoje. Foi assim, uma introdução basicamente para te mostrar, da forma que eu passei na Bíblia, que aqui não vai ser falado nada que não seja Bíblia, que não seja conhecimento bíblico. Pastora Raquel, vem orar para nós. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Na próxima terça-feira nós vamos estar falando. Eu não vou sozinho, eu vou. Rafael, Karina, pastora Raquel, pastora Mariana vão me ajudar. Vou dar uma parte para elas. Ó, soberania de Deus, hein? Não reclama não. Aleluia, sério. Amém. Olha para nós, pastor. Amém. Senhor, obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada por todo o conhecimento que o Senhor derramou sobre nós aqui, Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos cada semana, Senhor, beber mais desta fonte, ó Deus, receber mais de Ti, e que nós possamos durante todo o resto dessa semana, até a próxima terça, sermos, ó Deus, mais e mais edificados por esta palavra que recebemos hoje. Em nome de Jesus, continue ministrando aos nossos corações acerca do Teu reino, acerca da identidade na qual o Senhor nos plantou sobre o ministério celeiro, Pai. Acima de tudo, a identidade do Senhor em nós seja impressa em nome de Jesus. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, ó Deus, por este tempo precioso juntos. Que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém.